Os discípulos e os apóstolos não compreendem esta coisa tão básica e tão simples. Um pouco de tempo e já não me vereis, mais um pouco de tempo e me vereis de novo. Todos nós sabemos o que significa um pouco de tempo e não me vereis, e outro pouco de tempo e me vereis de novo. Significa que Jesus vai voltar. Ele está se despedindo, mas ele voltará. São João faz questão de mostrar com tanta veemência que os discípulos não entenderam esta simples afirmação de Jesus, justamente para fazer notar a necessidade do Espírito que vai nos levar ao conhecimento pleno da verdade, como nós ouvíamos ontem. Se nós não entendemos coisas tão simples, como é que nós entenderemos coisas mais complexas? Precisamos, não há dúvida, do Espírito de Deus. Nós e todos os discípulos sentiram e sentimos a falta de Jesus. Jesus está no meio de nós pelo seu Espírito, que conforma os seus sacramentos. Mas como seria bom se nós o tivéssemos presencialmente, em carne viva, diante de nós? Há tantas coisas que nós poderíamos simplesmente perguntar a ele. E estava tudo resolvido. Senhor, cloroquina faz bem ou faz mal? E estava tudo resolvido. Mas nós não temos o Senhor diante de nós desta forma. Por isso precisamos do seu Espírito. Mas esta carência que nós temos do Senhor, essa tristeza da sua ausência diante de nós, ela se converterá em alegria no dia que nós o tivermos diante de nós. Seja o dia que nós formos ao encontro dele, se nós morrermos antes da parousia, seja o dia da parousia, quando ele virá ao nosso encontro. Qualquer um desses 2 dias será um dia esplendoroso para cada um de nós. Será um dia da maior de todas as alegrias da nossa vida, se nós vivemos no seu segmento, se nós vivemos na busca do seu rosto. Sobre a primeira leitura de hoje, nós temos aqui um fato muito significativo dos Atos dos Apóstolos. Aparece aqui um casal, Priscila e Áquila, judeus que estavam em Roma, mas quando foram expulsos de Roma, todos os judeus pelo imperador Cláudio, vieram para Corinto. E em Corinto, provavelmente, Priscila e Áquila fundaram a comunidade cristã, uma vez que eles já eram judeus cristãos de Roma. Trouxeram a boa nova para esta importante cidade grega, Corinto. Depois que Priscila e Áquila, fabricante de tendas, estão em Corinto, então é que vem Paulo. Embora Paulo escreva aos coríntios, como também Santo Inácio de Antioquia escreveu aos coríntios, os fundadores da comunidade cristã de Corinto são considerados Priscila e Áquila. Um casal, uma família. E nós aí já percebemos, lá no início da igreja, a importância da família, a importância dos casais, a importância dos leigos na ação evangelizadora, na criação e na formação de comunidades a partir da sua própria fé bem formada, bem constituída. Paulo chega e se soma a esse casal. Se soma no trabalho, se soma na casa, porque o lugar da reunião dos cristãos era a casa, lá nesses tempos dos Atos dos Apóstolos e por muito tempo depois.
Quando Paulo percebe que os judeus não querem ouvir o evangelho, a comunidade judaica de Corinto, Paulo então muda. Ele já tinha mudado em Filipos. Os judeus não quiseram, até mesmo o espancaram, o açoitaram. E ele então foi para os pagãos. A mesma coisa Paulo faz em Corinto. Se os judeus não querem ouvir a boa nova e não querem se associar à comunidade cristã, Paulo vai anunciar aos pagãos. E dentre os pagãos, Paulo encontra pessoas importantes, pessoas dispostas à boa nova, como Tício Justo, adorador de Deus, que curiosamente morava ao lado da sinagoga. Paulo então evangeliza Tício Justo e acaba convertendo o seu vizinho, o Crispo, que era o chefe da sinagoga. Então, embora os judeus não quisessem ouvir, a ida de Paulo aos pagãos provoca a conversão também dos judeus. Se Paulo tivesse batido o martelo em ferro frio e dito: eu vou ficar aqui na sinagoga, eu vou insistir, eu não vou arredar o pé, talvez Paulo tivesse sido também açoitado, como em Filipos, e posto para correr. Mas Paulo muda a tática. Vocês não querem? Eu vou anunciar aos pagãos. E com a conversão dos pagãos, os judeus também se convertem. A comunidade de Corinto, com Priscila e Áquila, com Paulo, depois com a volta de Silas e Timóteo, que tinham ficado na Macedônia, vai se configurando uma nova base missionária de Paulo. Paulo, que tinha saído de Antioquia, a sua primeira base missionária, vai agora constituir uma nova base missionária em Corinto. Corinto vai se tornar um lugar muito importante para a expansão do Evangelho. Corinto é uma cidade muito curiosa até hoje. Há um estreito, um canal, né, que liga dois mares em Corinto, bem ao lado da cidade. E esse estreito é grande, é comprido, e ele funciona como um elevador de embarcações, porque os dois mares, eu não sei aqui dizer quais são os dois mares, não é meu forte a geografia, mas esses dois mares têm um considerável desnível de altura. Então os barcos, as embarcações que vinham do mar de baixo, digamos assim, ela entrava no estreito, o estreito era fechado e a água subia, levando aquele barco até o nível do mar de cima. As embarcações que vinham do mar de cima entravam no estreito quando ele estava no nível do mar de cima e ele era aberto para que as embarcações descessem ao nível do mar de baixo. Era um elevador de navios, o estreito de Corinto. Só que isso, vocês imaginem, hoje o estreito é aberto e fechado com tração eletrônica, tudo, apertou um botãozinho e ele abre. Mas no tempo de Paulo não era assim. Era com tração animal e de escravos. E aí vocês podem imaginar o tremendo trabalho que era abrir e fechar o estreito. De modo que aquelas embarcações ficavam às vezes meses, quiçá anos, ali paradas em Corinto. E o que é que Paulo percebeu? Paulo percebeu que quem tinha um navio no estreito de Corinto, não ficava dentro do navio. Claro, se o navio vai ficar aqui 6 meses até subir ou até descer a água do estreito, eles não ficavam nos navios, ficavam na cidade de Corinto. Alugavam ali um quarto, uma casa e ficavam ali um certo tempo, até que a água estivesse na altura necessária para seguir viagem. Paulo percebeu que esse estreito
que essa tática da navegação antiga era a internet de hoje. Paulo entendeu que se ele evangelizasse aquelas pessoas que estavam ali 3 meses, 6 meses, 1 ano, aquelas pessoas, quando seguissem viagem, iam levar o evangelho até os confins do mundo. E assim foi. Paulo fez em Corinto a sua nova base missionária, com o apoio de Priscila e Áquila, de Timóteo e Silas e de muitos outros. E Paulo se empenhava, não só Paulo, porque Paulo também viajava muito, mas a comunidade de Corinto se empenhava particularmente na evangelização daqueles que estavam em trânsito, daqueles que estavam esperando o subir e o descer das águas do Estreito de Corinto, pois aqueles seriam os portadores do Evangelho até os confins do mundo. Deu certo a tática de Paulo. O Evangelho chegou até nós. O Evangelho chegou até aqui, do outro lado do mundo, e nós recebemos esta boa notícia que nos salva e que nós precisamos continuar aprofundando, porque às vezes somos como aqueles discípulos. Não entendemos a coisa mais simples que Jesus diz. Que o Espírito Santo nos ajude, que ele venha ao nosso coração e nos dê cada dia mais a compreensão das palavras de Jesus.